Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. Entre as muitas notícias de hoje, a do título: O Bolsa Família sendo usado para comprar drogas. Maravilhoso isso, né? Vamos lá, todas as notícias do dia, então. O que se sabe sobre o uso do Bolsa Família para a compra de drogas? Casos recentes registrados por autoridades mostram que cartões e recursos do Bolsa Família aparecem com frequência em ocorrências ligadas à compra de drogas e o tráfico. O tema voltou ao debate público depois de uma audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, realizada em 9 de junho, que tratou de denúncias de retenção de cartões do programa por traficantes em troca da entrega de entorpecentes a moradores de rua beneficiários do Bolsa Família. O tema foi levado à comissão pelo deputado Kim Kataguiri. Na audiência, o vereador de Joinville, Matheus Batista, afirmou ter ouvido relatos de agentes públicos sobre moradores de rua do município catarinense de outras cidades que deixariam o cartão do Bolsa Família com traficantes para receberem drogas. Bom, tudo que se sabe aqui. Por que o tema voltou ao debate? O assunto foi discutido em audiência na Comissão de Finanças da Tributação da Câmara dos Deputados em 9 de junho. A reunião tratou de denúncias de retenção de cartões do Bolsa Família por traficantes em troca de drogas. O vereador de Joinville, Matheus Batista, afirmou ter ouvido relatos de agentes públicos sobre moradores de rua que deixariam o cartão do Bolsa Família com traficantes para receber drogas. Segundo ele, casos teriam sido relatados em cidades como Joinville, Chapecó, Florianópolis e São Paulo. A discussão ganhou força após o governo federal incluir em 2025 famílias com pessoas em situação de rua entre os grupos prioritários para ingresso no Bolsa Família. A medida entrou em vigor por portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Segundo dados mensais do CadÚnico, o número de pessoas em situação de rua inscritas no cadastro passou de 198,7 mil em dezembro de 2022 para 392,4 mil em julho de 2026, alta de 97,4% no período. Tudo isso no governo do amor. Não há dado oficial, nada nacional, dado nacional recente sobre quantas pessoas em situação de rua são dependentes químicos, mas diagnósticos do governo federal publicado em 2023 apontou que 29% declaravam alcoolismo ou uso de drogas como um dos motivos para estarem nessa condição. Ocorrências em diferentes estados registraram cartões do Bolsa Família ligados a drogas ou a tráfico. Entre os casos mencionados estão apreensões em Santa Catarina, São Paulo e investigações envolvendo retenção de cartões por criminosos. Bolsa Crack. Em São José do Rio Preto, o GAECO do Ministério Público de São Paulo realizou a Operação Bolsa Crack em 2024. Segundo o MPSP, investigados retinham cartões do Bolsa Família de usuários de crack como garantia de pagamento da droga consumida. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social rejeita a tese de que o Bolsa Família favoreça o tráfico. O governo afirma que a alegação é falsa e cita estudos segundo o qual beneficiários do programa tiveram o mesmo menor risco de internação por transtornos relacionados ao uso de substâncias. Picanha sobe 10,7% e carne bovina acumula alta em todos os cortes. Picanha sobe 10% e a carne bovina acumula alta em todos os cortes. Todos os principais cortes de carne bovina ficaram mais caros no primeiro semestre de 2026, conforme dados do IPCA 15, prévia da inflação divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre janeiro e junho, o peito registrou a maior alta, 10,9%, seguido por picanha, 10,66% e filé mignon, 10,22%. A alcatra acumulou alta de 9,48%, enquanto o acém avançou 9,33%. Na outra ponta, os menores reajustes foram registrados no cupim, 5,75%, no patinho, 6,61%. Em janeiro, a China estabeleceu a sobretaxa de 55% para embarques que ultrapassarem 1 milhão de toneladas de carne bovina brasileira em 2006. Até esse limite, permanece a tarifa de 12%. A expectativa é que os preços tenham algum alívio temporário com a desaceleração das compras chinesas nos próximos meses. No entanto, a consultoria Safras e Mercado projeta nova pressão no fim do ano, durante a retomada da demanda da China, no aumento das compras pelos Estados Unidos e dos efeitos do El Niño sobre a oferta de gado. O Itaú BBA também aponta exportações como principal fator por trás da alta dos preços. Segundo a consultoria, os embarques para a China cresceram 24% entre janeiro e maio, na comparação com o mesmo período de 2025,
e responderam por 51% das exportações brasileiras de carne bovina. Já a suspensão das compras de carne bovina brasileira pela União Europeia deve ter impacto limitado sobre os preços domésticos. O bloco representa apenas 3,5% das exportações brasileiras e tem mais relevância como preferência nacional do que pelo volume de compras. Pois é, tá aumentando. Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizaram uma manifestação em frente ao gabinete da reitoria para cobrar soluções para problemas como falta de professores, ausência de intérpretes de Libras e dificuldades enfrentadas por moradores da residência universitária. Na gravação, os alunos afirmam que algumas disciplinas seguem sem docentes. Desde o início do semestre, relatam problemas relacionados à alimentação e à estrutura da moradia estudantil. Durante o protesto, um dos participantes criticou a falta de respostas para as demandas apresentadas. Vamos ver? Eles vão ligar pra gente, comer janta, as pessoas estão sendo assediadas na TRN, quando a gente vem aqui, a gente ouve que a nossa luta, ela não é necessária. Ela não é necessária. E inaceitável. A residência não tem estrutura para a gente ficar fazendo comida direto, porque a cozinha é minúscula, a gente não tem fogão, a gente não tem geladeira, a gente não tem armário, a cozinha é toda infestada de barata e a promotoria não está nem aí. A promotoria não está nem aí. Quando a gente chega aqui, a gente ouve que eles têm coisa mais importante para fazer. O estudante vai ser visto como a importância que ele realmente tem, diferente de ser visto só como um número, só como um número de matrícula, que cada um aqui é visto só para a universidade. Por isso que eu vou puxar de novo. Acabou a paz! Mexa com o estudante, mexa... Mas é com muito amor, tá? Do governo do amor para os queridos companheiros. Vacina do Butantan entrou no SUS sem seguir a lei, diz ex-ministro da Saúde. No dia 8 de junho, o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação da vacina da dengue no Instituto Butantan, meses depois de começar a distribuí-la dentro do Sistema Único de Saúde, SUS. A justificativa foram 42 eventos adversos, 3 deles graves, incluindo 2 mortes em investigação. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, porém, não cancelou o registro do imunizante. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que a suspensão é sintoma de um problema maior, já que a vacina entrou no SUS sem passar pelo rito exigido por lei. O registro da Anvisa é só uma etapa, é a primeira, diz Queiroga. Depois, qualquer medicamento ou vacina precisa passar pela Conitec. A lei clara. A lei é a que ele se refere, é 12.401/2001, exige análise técnica e consulta pública antes da incorporação de novas tecnologias ao sistema público. A vacina avaliada e aprovada pela Conitec foi a da Takeda, afirma um ex-ministro. A do Butantan é outra coisa. Uma é de 2 doses, a outra de uma única dose. O fato de uma estar aprovada não quer dizer que a outra esteja automaticamente. Pois é. Tudo ocorre conforme os planos, conforme os conformes, né, PT? Sempre. Deus me livre. Jornal Razão vai ao centro de Itajaí tentar entender por que a vista de Lula foi um fracasso. Quer saber disso? Para entender por que a recepção ao presidente Lula em Itajaí teve adesão tão baixa e foi considerada um fracasso por moradores, com estrutura para 700 pessoas ocupada por pouco mais de uma dezena, eu ouvi falar que foram 10 ou 7 apenas. Tanta gente, né? A reportagem foi ao centro da cidade. A pergunta era simples: você sabe o que aconteceu hoje em Itajaí? Boa parte dos moradores, gentilmente ouvindo, sequer sabia que o presidente estava na cidade. O analista Brisdon foi direto. Não me conforta, sinceramente não me agrada, sobre receber Lula em casa. Respondeu sem rodeios. Nunca, jamais. E comentou sobre a baixa adesão. Itajaí não compactou com o tipo de trabalho que ele vem apresentando. A confeiteira Viviane atribuiu o esvaziamento ao governo. É o espírito do governo que ele está fazendo. Uma trabalhadora em serviços gerais nem sabia da agenda. Quando informado, reagiu: Lula? Deus me livre. O advogado Felipe Serrão foi o único em defender a visita. Acho uma boa visita. O presidente tem feito um bom trabalho para o país. Paz da imaginação, né? Já o estudante Eduardo, mesmo contrário ao governo, deu a leitura mais analítica. Eu acho que demonstra a perda de popularidade do presidente. Entre o desconhecimento, a rejeição ao governo e falas isoladas em defesa da visita, o retrato ao centro de Itajaí ajuda a explicar o que se viu em frente aos 2 estaleiros.
Muita estrutura, pouca gente. Agora vamos ver a opinião das pessoas lá de Santa Catarina. Deu me livre. Um dos homens mais importantes do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esteve nesta sexta-feira em Itajaí. Mas será que a população percebeu toda essa movimentação? Vamos fazer uma pergunta. Você sabe o que é em Itajaí? E vamos ver como foi a recepção a ele. O carinho e o amor que os catarinenses lá em Itajaí têm por Luiz Inácio Lula da Silva. Sabe o que aconteceu em Itajaí hoje? Não sei. Não tá sabendo de nenhuma visita? A visita do presidente Lula. O que você acha dessa visita? Não me conforta. Sinceramente, não me agrada. E eu diria que essa é a opinião da maioria dos brasileiros. Você receberia ele na sua casa hoje? Nunca, jamais. Quer dar um abraço no Jamais. Não, jamais. É muito amor por Luiz Inácio Lula da Silva, né? Querido Lulis. Querido pra vocês, somente petistas. Dívida pública federal chega a 9 mil trilhões em maio, diz Tesouro Nacional. O valor representa um crescimento de 2,66% em relação a abril. O estoque da dívida pública federal atingiu 9,03 trilhões em maio, segundo dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. O montante corresponde à dívida emitida pelo Tesouro Nacional e não inclui passivos de estados, municípios, estatais ou títulos do Banco Central, que é um cálculo mais usado por especialistas para avaliar a solvência do país. De acordo com o Plano Anual de Financiamento, a expectativa é que o estoque da dívida encerre 2026 entre 9,7 trilhões e 10,3 trilhões. Em janeiro, o Tesouro informou que a dívida havia fechado em 2005 em 8,635 trilhões, alta de 18% sobre os 7,316 trilhões registrados ao fim de 2024. Ou seja, tá aumentando. E agora a última notícia do vídeo. Michele Bolsonaro deixa a presidência do PL Mulher. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro anunciou nesta terça-feira, hoje, que ia deixar a presidência do PL Mulher, setorial do Partido Liberal voltado para o público feminino. Em comunicado, disse que a decisão foi tomada após reflexão com o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde agosto de 2005, e condenado a 27 anos e 3 meses por a tentativa de golpe de Estado. Após muito refletir com meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o presidente do Partido Liberal da tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a presidência do PL Mulher para me dedicar integralmente aos cuidados, declarou Michele. A reunião com Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, durou cerca de 2 horas. A saída ocorre na esteira direta de uma crise pública com o enteado, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República. Na semana passada, Michele publicou um vídeo em que afirmou ter sido humilhada, desrespeitada e maltratada por Flávio numa ligação telefônica de novembro de 2005, após criticar uma articulação de aliança do PL com o ex-ministro Ciro Gomes no Ceará, movimento articulado pelo grupo político dos filhos do ex-presidente. A publicação expôs publicamente a tensão entre a ex-primeira-dama e os enteados e gerou crise interna no partido às vésperas do ano eleitoral. Michele construiu o PL Mulher como plataforma política própria, com discursos de forte apelo evangélico, linguagem bíblica e mobilização de candidaturas femininas. A estrutura ganhou relevância depois da prisão de Jair Bolsonaro, quando ela passou a ser vista como porta-voz do bolsonarismo fora das grades. Sua oposição à aliança com Ciro Gomes foi o primeiro sinal público de que seu protagonismo político estava em rota de colisão com os enteados, que controlam a estratégia eleitoral do PL nos estados. Acontece. Então, meus caros, o que vocês acharam dessas notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigada por você ver este aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.